Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Você está assistindo uma live que foi gravada no dia 19 de dezembro de 2022. Essa live é sobre homeopatia, é feita entre o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas e formados há cerca de 20 anos. Essa live é voltada para homeopatia. Cada semana a gente traz um tema específico, mas a gente está aqui aberto a dúvidas em geral, lógico, sempre relacionado à homeopatia. Hoje nós decidimos falar sobre dores articulares porque é uma dúvida frequente, as pessoas sempre nos trazem essa questão, né? A homeopatia melhora as dores articulares, ela trata, né? As dores, eu até coloquei no tema, né? A homeopatia trata dores nas juntas, né? Que é a forma popular que as pessoas nos perguntam. Então a gente vai conversar sobre isso. Vamos abordar aí todas as teorias relacionadas a esse tema, né, Du? Vamos começar primeiro. Eu queria primeiro conversar sobre a... Me adiciona. Você tá aqui comigo, então eu nem... Desculpa, gente, então eu vou adicionar o Eduardo. Ai, Du, tá de férias? Nossa. Daqui a pouco. Pronto. Então, o Eduardo tá aqui conosco. Oi, mãe, eu vi que você entrou lá no outro canal, né, mãe? Que bom que tá aqui direitinho agora. Então é isso. A gente vai conversar sobre homeopatia. Estou aguardando aí as dúvidas de vocês aqui embaixo. E a princípio a gente vai falando então sobre... Eu escolhi falar sobre febre reumática, né? A gente conversou agora há pouco. A gente pegou uma das doenças que acomete, uma das doenças que atinge a articulação, para a gente usar de modelo para conversar sobre dores articulares. Dor articular é dor nas juntas, tá, gente? Então, quando eu falo dor articular, é dor nas juntas, qualquer junta, tá? Então, a febre reumática, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar sobre febre reumática, mas eu acredito que muitas pessoas não saibam do... Você não sabe. Eu esqueci de pegar o recarregador. Daqui a pouquinho eu pego. Eu acredito que muitas pessoas não saibam o que é febre reumática. Então eu vou começar falando... Não, faz o seguinte. Não vou pegar. Tá. Então eu vou começar falando sobre a evolução da febre reumática, como é que as pessoas observam essa evolução, né? E depois eu quero que vocês que já estão aqui há mais tempo, né, o pessoal que já assiste as lives, eu queria saber se vocês conseguem observar alguma coisa sobre essa evolução. Então, como é que acontece geralmente a febre reumática, né? A criança se inicia lá na infância, né? Então a criança começa a ter infecções de garganta de repetição. Então, vamos pensar as crianças que não se tratam com a homeopatia, né? Então, ela tem uma dor de garganta, trata a infecção, antibiótico, daí tem uma dor de garganta, trata a infecção com antibiótico, e assim vai, infecções de repetição. E aí, depois de algum tempo, pode ser também sinusite, tá, gente? Por um bichinho X lá. E aí, depois de algum tempo, o que começamos a observar, né? Essas crianças começam a evoluir com dores articulares. Geralmente, são articulações grandes, né? O que são articulações grandes? Joelho, quadril. Pode acometer, né? Algumas outras. E ela vai migrando. Então, começa numa articulação, depois vai para outra articulação. Então, ela inicia com a dor de garganta. Depois de algum tempo, a gente nota a evolução para essas dores em juntas, tá? E aí, depois de algum tempo, acomete o coração. E depois de algum tempo, acomete o sistema nervoso central. Obrigada. Então, eu não sei se o pessoal que já acompanha aqui a nossa live entendeu
entender o raciocínio dessa doença. Lembra quando a gente conversa sobre evolução da doença? Quando a doença evolui, ela aprofunda. Então, vamos raciocinar aqui com a febre reumática. Começou na garganta, aqui fora, foi para a articulação, que é mais lá dentro, depois foi para o coração, que é mais lá dentro, e depois para o sistema nervoso central, né, para o cérebro, que é mais lá dentro ainda. Então, isso é um caminho de aprofundamento. Isso é um caminho da doença. Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. Você quer colocar alguma coisa? Não. Tá. Tá. E qual é o objetivo da homeopatia? A homeopatia, ela busca a melhora... desculpa, sem querer dei um spoiler, fui ler o que a Andrea escreveu aqui. Desculpa, a gente já lê. O que a homeopatia busca? Ela busca a cura, né? Então, o caminho de cura, vamos lembrar lá quais são as leis de cura? A gente melhora de dentro para fora, de cima para baixo, do mais profundo para o menos profundo. Então, eu queria... Vamos falar um pouquinho sobre leis de cura? Você tá... Não, vou falar. Tá. Então, primeiro, qual que é o conceito de cura, né, pra gente, né, homeopatia? O conceito de cura é a gente atingir os mais altos fins, se a gente for pegar literalmente, né, que está escrito no órgão. O órgão é aquele livro que a gente está sempre falando para vocês, que é onde o Hahnemann ele deixou sistematizada toda a homeopatia, né, os princípios. E aí o conceito de cura inclui, né, essa frase, né, dos mais altos fins. E traduzindo aí essa frase com esse linguajar um pouquinho mais rebuscado, talvez, a gente tem que atingir o nosso melhor possível, né? Não é ser perfeito, né? Porque perfeito realmente não tem, né? Então, biologicamente, né, e psiquicamente, dentro das nossas capacidades, da nossa capacidade, né, das nossas potencialidades, assim, é o que a gente conseguiria aí atingir o máximo, né? Então, falando, né, da parte biológica, seria, sei lá, por volta de 21 anos, e aí isso acaba se sustentando até a meia-idade, né? E porque biologicamente a gente sabe que alguns tecidos são perenes, né? Então são os mesmos tecidos desde quando a gente nasce até quando a gente morre, né? O corpo, né? E então é claro que isso o tecido vai envelhecendo, né? Tanto o tecido de sustentação, que é conhecido como de sustentação, mas a gente sabe, já conversamos sobre isso, né? É um tecido fundamental aí, porque faz o metabolismo intermediário, como os tecidos parenquimatosos, né? Neurônio, hepatócito, enfim. Então, e agora psiquicamente não, né? Psiquicamente a gente pode, dependendo, né, da hereditariedade, a gente pode continuar evoluindo, né, até a morte. Se a gente conseguir se manter lúcido, né, e tiver potencialidade para isso, né. Então, felizmente, aí a gente pode ter cada vez mais conhecimento e, ao mesmo tempo, mais sabedoria também, né? Então, tanto a inteligência, a parte mais cognitiva e como emocional, a gente pode continuar desenvolvendo aí ininterruptamente, né? Se a gente não tiver uma demência, né? Uma predisposição para demência. Então, esse é o conceito de cura por homeopatia. Você atingiu os mais altos fins, biológicos e psíquicos. O psíquico depende do biológico, vice-versa, a gente separa para entender melhor.
E aí tudo que seja um obstáculo ou que caminhe no sentido contrário a isso é caminho de doença, né? Então, se a gente for pensar no que a Soraya estava acabando de falar agora, se a gente começa com vias aéreas superiores, inferiores, depois vai para articulação, fica com... Ah, tá, do jeito certo. Tá? Acho que... Não sei, eu tô sem óculos, mas acho Tá que tá ao contrário. contrário. Tá lá do jeito certo para japonês, pronto. Então, começa, vai pela garganta, né, ou vias aéreas superiores, aí depois vai para as articulações, depois para o coração, depois para o sistema nervoso, né? E isso é um comprometimento cada vez mais importante, né? Porque acaba comprometendo mais a vida do ser humano, né? Então, uma dor de garganta te incapacita por alguns dias, talvez, né? A articulação já complica muito, dependendo do grau, a mobilidade, né, do indivíduo, mas se for em algumas articulações, o indivíduo consegue ter uma vida até plena, né? Agora, se o comprometimento for cardíaco, aí a locomoção dele fica muito prejudicada, né? Dependendo aí se for uma valvopatia um pouquinho mais grave, né? Que quando a gente examina, né, a gente acaba falando mais popularmente assim conhecido como os sopros, né? Então, se tiver um problema numa válvula, né, com uma válvula do coração, vai comprometer ainda mais, né, essa capacidade, né, principalmente da locomoção, né, e até da respiração, né, dependendo aí do acometimento cardíaco, e aí depois a parte aí do sistema nervoso aí incapacita de vez, né, fica com alguns movimentos que são, como é que eu vou falar? A gente Involuntários que a gente... involuntários, balísticos, né? Enfim, o pessoal realmente perde totalmente a capacidade de se movimentar, né? Então, a homeopatia, se o paciente nos chegar com a dor de garganta, lembrando aqui, vamos pegar sempre esse exemplo da febre reumática, são 4 graus, né? 1, 2, 3, 4. Garganta, articulação, coração e sistema nervoso central. Se o paciente chega para a gente com um acometimento na garganta, a gente vai tratar essa dor de garganta para que ela venha para fora. Se ele vier com uma dor articular, a gente vai tentar fazer esse caminho inverso. Então, não ir da garganta para o coração e depois ir da garganta para a articulação e depois coração. O que a gente vai tentar fazer é que venha, se ele aparecer com uma dor articular, é que essa infecção venha para um órgão menos nobre, como de volta para a garganta. Não evoluir para um mais nobre, como o coração. Agora, se ele já chega para a gente com um acometimento cardíaco, ou, por exemplo, uma pressão alta, aí a gente fica com mais dificuldade de tratar esse paciente, porque na hora que eu vou tratando essa parte cardíaca, o que pode acontecer com a articulação? O que vocês acham, gente? Se vocês puderem participar, estão pensando. A evolução... É o meu filho me ligando, gente. Peraí. Deixa eu só avisar que a gente está na live. Então, pensando na evolução da doença, primeiro vem garganta, depois vem articulação, depois cardíaco. Se o paciente chega para a gente com uma doença, né, acometimento no coração, a gente vai tentar trazer essa doença. Eu não consigo pensar. A gente vai tentar trazer essa doença de volta para a articulação. E até pode intensificar um pouquinho mais essa dor articular, né? Num primeiro momento, depois vai melhorar um pouco, né? Mas o que o paciente tem dificuldade de entender é isso. Ele chega com a dor articular, né, pra gente, e ele quer que se resolva aquela dor articular. Essa é a busca, é a grande busca dele, né?
Mas o que ele precisa entender é esse raciocínio de evolução da doença, por quê? Porque se ele chega numa primeira consulta buscando somente tratar essa dor articular, sem entender todo esse contexto de aprofundar a doença, ele não entende que se ele melhorar muito rapidamente dessa dor articular, ele pode vir a ter uma pressão alta, ou enfim, alguma coisa cardíaca. E é exatamente isso que a gente não deseja. Então, esse tratamento ele é muito delicado. Tá? Então, eu queria que vocês fossem entendendo essa evolução da doença. Então, vamos só ler as... Vamos. Não, só queria falar que um dos exemplos, né, desse caminho, né, que acaba indo para dentro, né, de fora para dentro, que é o caminho da doença, é quando, outro exemplo, né, a gente tem uma dor articular importante, começa a tomar muito anti-inflamatório, acaba prejudicando, pode ser um rim, enfim, acaba descompensando, né, a parte cardiovascular. E muito típico, né, do melhora a parte articular e piora a parte cardiovascular, né? começa a vir com pressão, né? alta. Então, isso não é legal, gente. Ai, aliviou minhas dores, mas, puxa, comecei com uma pressão alta. Uma palpitação, pressão. Então, as pessoas acham que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que a dor é uma coisa... É incapacitante, tira muito a energia da pessoa. A pessoa é horrível. Né? Todas as pessoas que têm dor crônica é muito complicado mesmo. O problema é que A parte cardíaca a parte cardíaca pode descompensar. E acaba comprometendo de uma maneira mais profunda a saúde, né, do indivíduo. Deixa eu só ler as perguntas para eu ter noção se vocês estão conseguindo entender que esse raciocínio, porque ele é um pouquinho mais complexo do que a gente vem conversando. Porque não tem uma relação direta, aparentemente, né? Entre as articulações. Tem, né? Mas aparentemente não tem. Né? Então, boa noite, todo mundo falou boa noite. O que seria? Acometer a sistema nervoso central seria Coreia. Quais seriam os sintomas? A gente já conversou, né? Então, a Coreia, tá, Andréia? São movimentos involuntários, repentinos, principalmente extremidades e face. Né? Pode... Bom, de várias formas ele pode manifestar, né? Boa noite, boa noite. Também pode ter nódulos, né? Também esqueci, acabei não comentando. Também pode aparecer uns nódulos na pele também. Na pele, doença de pele. Em órgãos internos. Enfim, André acabou de perguntando aqui também. Há inúmeras questões. Doenças de pele. Há inúmeras questões, razões, gravidades. Mesmo assim, é um órgão externo, menos importante. Isso. Mas sobre as diferenças das doenças, como a homeopatia trata essa diferença? Não consigo entender muito bem. A gente é que o raciocínio é válido, esse de fora para dentro, de dentro para fora, né? De fora para dentro sendo uma piora e de dentro para fora sendo uma melhora, mas não sei se é isso que ela falou, mas é claro que dependendo do diagnóstico é uma piora, né? Eu tô com uma rinite muito, né, importante e tal, e aí eu faço uma doença de pele, mas uma doença de pele grave, né? Tudo vai depender aí, né? Eu não entendi, André, se você estava perguntando para a gente das lesões de pele. Pergunta para a gente novamente, só para eu conseguir entender um pouco. Eu acho que eu não consegui entender direito. Eu não consegui entender direito. A Vanessa falou, oi, doutores, então sempre passa por essa ordem? Sim. Se a pessoa tiver predisposição, né? Às vezes pula um órgão ou outro porque a pessoa não tem predisposição. Geralmente tem, mas às vezes a penetrância às vezes a tendência é menor em algum órgão e parece que pula, assim, né? Acaba não tendo tantos sintomas, né? E vamos falar, para quem trata, essa evolução vai acontecer para quem não trata respeitando leis de cura, tá? Então, garganta, depois articulação, depois coração, aprofundando, isso vai aparecer para quem trata com
de alguma forma, enfim, existem várias formas de se tratar, não respeitando a lei de cura, tá? Então, se essa pessoa chegar com uma dor de garganta e respeitar a lei de cura no tratamento, essa dor de garganta tem menos chance de evoluir aí para dor articular, tá? Então, se não houver esse respeito às leis de cura, o que são leis de cura mesmo, Soraya? Eu acabei de falar, gente, mas vamos falar de novo. A gente melhora de dentro para fora, de cima para baixo, do mais profundo para o menos profundo, desculpa, não. E do mais recente para o mais antigo. Acabei de falar isso. De cima para baixo. Mais profundo para o menos profundo, de mais recente para o mais antigo, tá? Me diz se você entendeu. Eu tô com medo. Hoje eu tô achando que tá muito difícil e eu queria ter esse retorno de vocês. A André falou: podemos entender que a infecção de garganta interiorizada pode causar a demência ou similar? Como fica a hereditariedade nas doenças cerebrais? A hereditariedade sempre vai influenciar, né? Tanto para tudo, tá? Para todos os tipos de doença. E num começo, uma dor de garganta pode ser o início de tudo? Pode ser um início de uma depressão, né? Vai aprofundando para um outro órgão, vai aprofundando para outro órgão e aprofundando para outro órgão, tá? Então, não ri, Duque, senão eu fico curiosa. Então, quantas crianças que tinham infecções de garganta de repetição e estão hoje com depressão, tá? Passaram por aí por outras doenças no meio de campo, né? E hoje estão aparecendo com depressão. E as pessoas não conseguem entender que isso tem relação, tá? Elas acham que a dor de garganta não tem nada a ver com essa outra doença que apareceu, mas tem, gente. A Vanessa perguntou se está no YouTube. Não, isso que eu tô rindo. A gente esqueceu de falar, né? Então a Vanessa, de maneira delicada, tá falando pra gente. Tá dando a dica, falando que tá no YouTube. Para quem gosta, gente, da transmissão lá no YouTube, né? O Eduardo tá lá no YouTube ao vivo também. A Sônia falou, não consigo imaginar essa relação. Sônia, então só me diz se você conseguiu entender o que a gente está explicando, né? Que essa evolução é porque a doença está aprofundando, tá? Vai nos dando esse retorno. Quando a gente estava falando de cura, né? Eu tentei fazer essa relação de uma maneira que fosse mais fácil da gente lembrar. E então, não é só isso, mas relacionando a nossa capacidade de se locomover, né, de forma voluntária, né? Então, um acometimento articular te impede de se locomover livremente, mas o coração te impede, né, de se mover, dependendo do grau, né, de acometimento. Mas é um músculo também, né? E, enfim, tem a parte das válvulas. Vamos fazer olha, eu vou forçar bem, tá? Tem o músculo e tem os tendões. E tem o coração, que é músculo, e tem as válvulas, que também tem essa parte aí mais... Não é bem articular, mas só para a gente comparar, né? E aí a febre reumática vai pegar bem essa parte das articulações, né? Então, talvez dê para a gente fazer aí um paralelo para lembrar mais fácil, né? E o tecido tem algumas semelhanças, né? Colágeno. Então. A Andrea perguntou assim, toda doença cardíaca vem de uma infecção periférica? Toda não, né? A gente não pode nunca generalizar isso, né? Primeiro que vai ter aquela doença que a criança vai nascer com uma malformação e já vem acometendo, né? Mas, por exemplo, uma pressão alta, eu posso pensar em geralmente, a maioria pode ser. Se toda é ruim para a medicina, né? Na medicina não existe. Esse negócio de toda... Na patologia, a gente tem aqueles 5 grandes grupos, né? Que ajuda a organizar um pouquinho. Então, sempre quando a gente vai pensar na etiologia, tem, né, as degenerações, tem as inflamações, tem o que é vascular, tem o que é neoplásico, enfim, tem os grandes grupos, né? Tem o que é infeccioso. Então, a etiologia pode ser, o desencadeante pode ser qualquer um desses, mas que a gente estava falando para a Andréia, a origem
mesmo, né, é o que o Maffei fala, né, são os fatores endógenos, então é o projeto da casa, né? Então se tem uma predisposição lá no projeto da casa, alguma coisa tem de ponto fraco nosso que vai predispor, né, o nosso organismo para alguma moléstia. É claro que isso, né, tem um limite de quando o estímulo externo é muito intenso, tipo um ferimento por arma de fogo, ou por arma branca, que seja. Aí não vai depender não vai depender tanto da hereditariedade, né? A recuperação sim, mas a lesão em si, quando o estímulo externo for muito intenso, não. Eu vou pular só um pouquinho, aí ele falou assim, poderiam falar um pouquinho mais alto? Vocês podem me dar um retorno, se está dando para ouvir? Se tiver baixo, o Du tá com o microfone no YouTube, tá? Então, se vocês preferirem... Só vai dar um delay, né? Do YouTube demora um pouquinho mais para chegar para vocês, porque o Insta é direto do celular e o YouTube tem que passar pelo OBS, depois vai para o YouTube, então tem um delay. Tá. Mas fala pra gente se tiver baixo pra gente aproximar mais o celular. Então, continuando aqui, a Vanessa falou assim, pelo que entendi, se a doença está nas extremidades, a articulação, é menos ruim. Vanessa é uma aluna assídua nas aulas. Muito bom, então se a gente comparar com o coração, tá? Então eu prefiro, vamos falar, vai ser horrível o que eu vou falar, tá? Mas eu prefiro que o meu paciente esteja cometendo, que a doença do paciente esteja cometendo uma articulação do que o coração. E é bem difícil, né? Quando ela comete a articulação, pô, dor intensa, a pessoa com dificuldade para se locomover, às vezes não consegue dormir, é muito ruim. O problema é que se for no coração é pior ainda, né? Já que já teve essa evolução, né? Já que o paciente chegou para a gente já com tudo isso acometido, porque, tá bom, também não falei isso, né? Geralmente o paciente chega para a gente com toda essa evolução já tendo acontecido, né? Então ele já vem para a gente com a história de que ele já teve diversas infecções de garganta, depois ele evoluiu para as dores articulares e depois ele já evoluiu para alguma alteração cardíaca. Então ele já chega para a gente nesse momento. Então, por isso que fica mais difícil, né, tratar. Então, todo mundo pergunta, mas e aí, consegue tratar? Depende em que grau de acometimento esse paciente tiver. Então, não existe uma resposta, né? Por isso que a gente sempre responde, nós tratamos os indivíduos. E cada um manifesta de uma forma a doença. Então, a resposta é sempre individual, né? Deixa eu ler um aqui. Andréia. Porque agora tem no YouTube, tá? As mensagens. Aí, o Gilmar, nossa, o Gilmar é o... Gilmar, me fala se você é o corintiano, porque tem outro Gilmar que eu já confundi. Chamei ele de corintiano e ele não gostou porque ele não era corintiano. Fiz o paciente por mais de uma década. Mais de uma década. Que legal. É o único defeito do Gilmar é que ele é corintiano. Vou revelar. Gilmar, muito bom. Que por meio digital é um prazer também, gosto muito dele. Dor crônica na coluna causada por hérnia de disco podem também ser tratadas pela homeopatia, sim. A gente trata, o tratamento homeopático é por indivíduo, né? Então, ela já respondeu o corintiano mesmo. Respondeu? Na consulta ele sempre falava assim, você não acha que o tal jogador corintiano tinha que estar na seleção? Todo, sempre. O Cássio, meu pai fala isso, tá? Meu pai é uma pessoa sábia e ele fala isso. Ele tinha que ser o Cássio. Eu silenciava, porque não adiantava discutir nada, nem argumentar nada com ele. Então. E a Zenaide Barbosa, queria mandar um beijo, porque tem paciente que foi cobaia, sabe, gente? Desculpa a expressão. Não, eu brinco por quê? Porque tem uma paciente, acho que é a primeira paciente minha, que ela fala pra mim, eu fui sua cobaia, você me respeita, hein? Tá, então ela já se chamava. Não foi a Zenaide, foi outra. Tá. Mas aí eu brinco, né, que esse pessoal mais antigo, acho que faz 20 anos que a gente se conhece. Tá. Posso continuar? Pode. Os médicos, a Andrea falou, os médicos alopatas não verbalizam essa lógica? Eles não compreendem assim? Não, eles não compreendem. Não existe esse raciocínio na alopatia, né? De evolução da doença e evolução de cura.
Eles tratam... eu não posso falar suprimindo, suprimindo é a nossa visão, né? Mas eles... uma visão desaparece, diferente, né? o Uma visão objetivo é diferente. desaparecer aquela Um questão, sintoma, né? Mas tem uma frase do Hahnemann de 1800 e, enfim, e muito. Mas 1800, ele já falava assim, tolos esses médicos que não enxergam que uma doença tem relação com a outra. Então, já lá em 1800, o Hahnemann já falava, gente, tem a ver, prestem atenção. E como é que ele sabe que tem a ver? Porque ele foi observando a evolução das doenças. E ele demorou também, né? Entre aspas, aí, para fazer a teoria dos meados e tal, né? Foi lá no final que ele, né, de toda essa sistematização dele, né, que ele fez aí da homeopatia, que ele acabou fazendo falando sobre esse oitavo princípio aí da homeopatia, que tem um livro só para falar disso, né? Até alguns alunos dele falaram que ele já estava enxergando alguma coisa que não existia. A Sônia falou pra gente, agora comecei a entender um pouquinho. Ai, que bom, Sônia. Vai trazendo pra gente as dúvidas, tá bom? Andréia, seguindo o exemplo da depressão, pode existir a depressão como uma doença inicial ou sempre será posterior à doença primária? Tem essa história de evolução. Sim. Seguindo o exemplo da depressão, pode existir uma depressão como doença inicial ou ela vai ser posterior? Não, vamos pensar assim. Vamos pensar numa questão coletiva. Lá nos primórdios, vamos pensar no coletivo agora, tá? Lá nos primórdios, as doenças que mais acometiam a população eram lesões de pele. Hoje, o que mais acomete a população? Câncer e depressão. Então, se você olhar o coletivo, não tem como a gente falar que depressão é inicial. Muito poucos, assim, a grande minoria dos casos, o estímulo principal pode ser externo, né? Quase sempre tem é que na medicina não dá para falar 100%. Tudo sempre, esse negócio do tudo e sempre. Mas você imagina uma pessoa que está relativamente bem e sim, tem uma doença crônica, então, né, já teve uma origem, né? Não é só isso, mas ela está relativamente bem, né? Que a gente, uma Fê gosta de falar de estado de saúde aparente, né? Porque como a gente tem essas predisposições patológicas, a gente está sempre num estado de saúde aparente, né? Pode acontecer a qualquer momento a gente pode descompensar, né? Mas se a gente imaginar uma pessoa que está relativamente bem e começa, né, ou sofre uma perda, né, então um luto, e já tem a predisposição para, né, já tem um temperamento melancólico, ou né, começa a sofrer alguma coisa dentro de casa, que está sempre, todos os dias, tá tendo algum estímulo psíquico, aí só nesses casos a gente tende, né, a ter esse raciocínio. Não é a maioria não, mas não é a maioria das vezes, né, que acontece isso. Geralmente vem de dentro para fora mesmo, de fora para dentro. Mas às vezes vem vem de uma maneira mais psíquica mesmo. Não esquecer que sempre tem a Constituição envolvida, né, Dona? Ui, desculpa, você tá pertinho, né? André falou assim, ouvi que sempre temos que completar as vitaminas, pois a alimentação não supre tudo, especialmente com a idade. Qual é a indicação da homeopatia? Como ficam as fragilidades vitamínicas do nosso organismo? Andréia, eu trabalhei com alopatia por 15 anos. Nem na alopatia eu era a favor desses excessos de vitaminas. Tá? Então, eu tenho muito paciente que toma vitamina C e eu pergunto, por que você não chupa uma laranja? E as pessoas falam para mim, porque não dá tempo. Então, se você tiver uma alimentação adequada e tomar sol adequado, dificilmente você vai precisar suprimir não.
suplementar com vitaminas. Tá? Então, se você tiver uma vida saudável, essa questão de suplementar com vitamina é mais... Não, eu fico imaginando também, né? Por que o ser humano acha que depois de séculos, né, do ser humano, do Homo sapiens se adaptando à natureza, enfim, por que o ser humano acha que em alguns séculos de civilização ele vai descobrir uma coisa que o Homo sapiens precisa que não tinha antes, né? Já foi feita uma seleção natural de muitos anos. Então, não, o problema é que a gente mudou de hábito, né? A gente tem um hábito que é diferente, né, do que os nossos antepassados tinham. Então, a gente não toma sol, aí fica faltando vitamina D. Aí a gente não se alimenta direito, aí fica faltando vitamina B12, sei lá. Então, é complicado, né? A gente achar que... A gente fica achando que hoje a gente é mais, sei lá, a gente tem tudo e a gente não tinha antigamente. Cuidado, né? Acho que, a gente tem coisas que não tinha antigamente, mas perdemos, né? A gente perdeu, né? Várias coisas aí no meio do caminho. Bom, então não, Andréia. Não, cuidado com essa propaganda maciça da vitamina, tá? Te sugiro tomar cuidado com isso. Ah, então não. Se a gente se alimentar bem, tomar sol, não esquece que a vitamina D vem ali do solzinho gostoso. Se a gente tiver hábitos saudáveis, a gente não precisa dessa suplementação. E se a gente tiver saudável, né? Se a gente tiver com alguma moléstia, sim, aí sim, aí às vezes a gente precisa ver porque que não está absorvendo. Enfim. E por sinal, se não estiver absorvendo, mesmo com a alopatia, a gente tem que suplementar, tá? Então, se tem a deficiência, a gente vai repor, tá? Então, a nossa visão é repor quando precisa repor de verdade. Pronto. Melhor assim. Até ela perguntou assim, nós acreditamos nos médicos e a lógica dos especialistas acaba cronificando e maltratando o nosso organismo. Não, André, vamos trabalhar essa ideia aqui. O alopata, ele tem um raciocínio de tratamento. Ele é mecanicista, né? Ele vai tratar parte. Né? Então, na visão dele. Ele não está fazendo... o objetivo dele é a melhora do paciente. Então, ele está fazendo da melhor forma que ele aprendeu a tratar aquele paciente. Nós temos uma outra visão do paciente. Nós não enxergamos por partes, nós enxergamos o todo. Então, na hora que eu enxergo o todo, então vamos pensar assim, imagina um médico que só trata da articulação. Se ele melhorou lá aquela dor articular do paciente, ele cumpriu a função dele. Mas por que ele está achando? Ele só está vendo a parte articular, ele não está vendo que depois esse paciente está vindo com pressão alta. Porque quem vai ver a pressão alta é o cardiologista. Então, um não vai enxergar a doença do outro porque ele só está vendo aquela parte. Como nós tratamos o todo, nós enxergamos essa evolução. Tá? Então, são visões diferentes de mundo, de vida, de tudo. Tá? Então, todos estão buscando a melhora do paciente. Né? Mas cada um com a sua visão de enxergar, né? Uma visão diferente de medicina. Né? Quer ler da Cida? Eu leio, então. Seria como os adolescentes que sofrem bullying e acabam agindo por violência. Acho que é naquela parte da depressão, né? Isso entra como transtorno psiquiátrico ou depressão? Cada caso é um caso, né, Cida? Cada caso é um caso. Mas sim, pode ser encarado como um fator psíquico preponderante, mas depende do caso, né? Tem uma criança que vai ser assim, tem outra criança que não vai, a gente não consegue generalizar, né? E tem criança que sofre bullying e fica, mas ele já tem um temperamento diferente, então ao invés de se retrair, ele vai entrar na brincadeira, ou vai dar um limite. Nossa, varia muito, né? Muito individual na evolução. A Cida falou assim, a gente não tem hábito de tomar sol. A gente depende, né, Cida? Eu tenho.
Mas olha, por exemplo, dá para você colocar a intenção de tomar sol no caminho do trabalho. Estou indo a pé ao trabalho, já tomo sol nesse horário. Estou indo a pé para a faculdade, já tomo sol e já faço atividade física. Lembrando aquele horário certo de tomar sol, né? E também não adianta tomar sol com protetor solar se for para essa finalidade, né? Nem pela janela. Então, tem que estar com a janela aberta também, tá, gente? Pelo vidro, né? Que eu digo. André falou assim, porque eu estou levando minha mãe ao médico e estou ouvindo essas coisas por doutores. Estou colocando aqui um alerta para o que ouvimos em consultórios e dar-lhe receita. Obrigado por seu relato, Andréia. Você acaba enxergando isso porque você é uma paciente que tem visão da homeopatia. Legal. Em São Paulo tá difícil de tomar sol, Lourdes falou. Tá mesmo, Lourdes. E a quantidade de prédios sendo construídos? Não, e outra. Também tá... Não tá fazendo sol também, né, gente? Puxa vida. Não tô sentindo muita falta, não, mas... Eu tô. A Roberta aqui no YouTube perguntou: desde os meus 2 anos sofria de dor de garganta, aos 6 operei. Qual é a possível consequência em uma situação sem a homeopatia? A gente tem vários órgãos de a gente tem vários órgãos de choque, né, Roberta? A gente não tem um só. E o fato de você retirar uma parte, né, pelo menos a gente não tira tudo, né? Quando a gente quando é retirada a amígdala, né? E muitas vezes a adenoide junto, esse tecido, né, linfóide, ele tem um papel, tem um nome que chama anel de Waldeyer, né? É tipo um anel que fica ali, vou, né, resumir, ele fica ali detectando o que está entrando, né, para o sistema imunológico funcionar de uma maneira mais eficiente. Então, a retirada, o fato de você não ter esse órgão de choque, muitas vezes uma parte dos pacientes faz uma faringite, né? Ao invés de fazer uma amidalite, que já é um processo um pouquinho mais interno. Mas, enfim. O fato é que você acabou, né, a pessoa que que retirou a amígdala, acaba tendo, vamos dizer, um degrau a menos da escada, né? Isso não quer dizer que ele vai sempre pular para cima, né? Como você está colocando aqui. Se ele faz um tratamento homeopático, pode ser que ele esteja descendo, né, o degrau, no caminho da cura, né? Não de piorar a doença. Mas meio que perde um degrau, tá? Fica com um degrau a menos, né? Vamos dizer assim. Uma outra evolução que a gente observa muito quem opera a garganta é depois uma alteração de metabolismo, né? Então vem uma obesidade, Roberto. Isso é bem comum a gente observar, viu? Se tiver predisposição, né? Sim, sim. O André falou, sim, entendi, mas para o paciente ignorante é sobre empatia, sabe? Sim. Não, eu entendi. Tá bom, 10 horas. Tá na hora de dormir. Gente, foi uma live mais complexa, mas eu vi que tinha dúvidas. Até semana passada a Josi que perguntou sobre isso, então a gente quis trazer esse tema para esclarecer melhor essa questão das dores articulares. Então, a homeopatia trata as dores articulares? A homeopatia trata todos os indivíduos, independente do que ele tem. Mas a expectativa aí de melhora precisa ser bem clara para o paciente, porque depende do nível aí de acometimento que ele tiver, tá bom? Se ficou alguma dúvida, mandem para a gente depois. A gente, de repente, volta a falar sobre esse tema num outro momento. Continuo sempre aguardando por sugestões de temas para as próximas lives. Hoje uma paciente que foi no posto, ela falou que ela já deixou a dica. Eu até lembrei dela agora porque teve essa conversa sobre vitaminas, né? Ela pediu para a gente fazer, fala um pouco sobre suplementos. Tá. A gente pode falar, embora não seja um tema tão comum, né, o tratamento homeopático, porque a gente é mais a favor, né, disso que a gente falou, né, do que é natural, né. Então, mas vamos trazer esse assunto, mesmo que seja,
uma parte, né? Uma parte Já até falamos, né? Já até falamos hoje. Fala para ela assistir esse trechinho. Eu anoto, a André falou que de estímulos externos, então eu tenho uma listinha. Aqui, ó, ela falou de novo. Eu tinha lido, André, no layout, mas eu tinha lido sua sugestão e eu vou deixando, viu, gente? Tudo que vocês vão falando eu vou anotando numa listinha e aí, antes de fazer a live, a gente vai nessa listinha para trazer para vocês as perguntas. Então, muito obrigada a todos. A Ramalene falou assim, hoje foi mais difícil. Depois assistir de novo, depois a gente conversa de novo, uma hora a gente vai absorvendo conhecimento. Muito obrigada, bom descanso a todos. Ai, gente, bom Natal! É verdade, a gente precisa falar sobre isso, né? Não, segunda-feira estamos aqui. Então, Ou você vai procrastinar, como nós falamos na semana passada. Bom. Natal de muita luz, muita união para todos vocês. Lembrando, né, o significado do Natal. Acho que é importante trazer um pouquinho da história. Que Papai Noel leve muito amor à casa de vocês. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.